Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje eu vou trazer para vocês mais uma lei que talvez não esteja redigida na Constituição, mas uma lei que foi analisada e elaborada ao longo da história para tentar explicar o comportamento de algumas mulheres interesseiras. Bem-vindos então à Lei de Briffaut. Produção, solta a vinheta. Antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Como no último episódio eu acabei falando bastante, fazendo uma análise aí personalizada para um ouvinte que me pediu, nesse episódio eu vou acabar me reservando o direito de falar menos, tá? Deixando os outros produtores mais passarem a ideia. Só que nas análises que eu trouxe, nenhum deles deu a definição exatamente assim do que seria de uma forma mais técnica e clara para a gente poder fazer uma introdução. Então, é nessa parte que eu vou me estender um pouco agora e aí depois deixo vocês com eles, só fazendo algumas ponderações ao longo dos áudios para deixar claro a parte que eu concordo, a parte que eu discordo, para a gente poder seguir exatamente como a gente sempre faz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa gente inventa cada coisa. Bom, a lei de Briffaut ela é uma afirmação feita pelo antropólogo Robert Briffaut em 1927, que trata dos papéis sexuais na reprodução. A afirmação elaborada por ele foi a seguinte, abre aspas para ele. A fêmea, e não o macho, determina as condições da família animal. Quando a mulher não puder obter qualquer benefício da associação com o homem, tal associação não ocorrerá. Fecha aspas. Bom, sendo assim, a afirmação refere-se à seletividade que as mulheres exercem na escolha e manutenção de um parceiro sexual e que se basearia numa análise de custo-benefício calculada. Trazendo para o espectro de seres humanos, esse benefício pode ser um status econômico, que seria mais ou menos o que a gente entende aqui por hipergamia, uma boa compatibilidade sexual, que seria a questão da química, e tudo mais, uma felicidade futura antecipada, talvez através do potencial do homem, ou alguma coisa que ela entenda que ele pode conseguir ou galgar futuramente, uma segurança emocional ou também uma capacidade parental viável para cuidar da prole. E para fundamentar essa afirmação, ele colocou 3 deduções. Primeira dedução. Os benefícios já proporcionados pelo homem não garantem nem a continuidade e nem o futuro da associação. Segunda dedução. Qualquer acordo em que o homem forneça um benefício atual em troca da promessa de uma parceria futura é totalmente inválido e nulo assim que o homem deixar de fornecer o benefício. Terceira e última dedução. A promessa de um benefício futuro tem uma influência limitada, tanto na associação atual como na futura, sendo esta influência inversamente proporcional ao tempo que esse benefício seja concedido e diretamente proporcional ao grau em que a mulher confia no homem. Eu não entendi o que ele falou. Bom, imaginando que possa ser meio complicado entender a lei de Briffaut e as deduções dela numa tacada só, só com esses dizeres, eu separei 2 análises de 2 produtores de conteúdos diferentes, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês para trazer uma ideia melhor. Tá? Então, a primeira análise que eu vou disponibilizar para vocês é de um velho conhecido nosso aqui, o Raccoon. Tá? Eu já quero adiantar para vocês o seguinte, muitas coisas que ele vai falar são fortes, entendeu? Eu sei que pode parecer indigesto, pode parecer incômodo. Em alguns pontos eu discordo dele e eu vou expor isso ao final da fala dele, ok? Mas, logo depois desses pontos, eu vou disponibilizar para vocês o outro produtor de conteúdo, que fez uma análise em cima dessa análise do Raccoon, onde ele fez uma reinterpretação muito próxima daqueles pontos nos quais eu concordo com o Raccoon, tá bom? Então, sem mais demora, produção, traz o guaxinim. Vamos desenvolver uma ideia nesse vídeo que eu acho que é algo que pode ser considerado a grande mentira, não só a grande mentira dos nossos tempos, mas a grande mentira assim dos últimos séculos mesmo. Quem assistiu aquele vídeo lá do Fox sobre o amor romântico, etc.,
Sabe do que eu tô falando, né? Aquela ideia de que a mulher é superior ao homem, marianismo e tudo mais, que é uma coisa que já vem desde lá do século XI ou século XII por aí. Mas a grande mentira, de forma resumida, são as ideias de que as mulheres elas são companheiras dos homens e que, na verdade, o fato do homem ter uma mulher na vida dele melhora a vida dele, torna a vida dele mais agradável. Tanto que a nossa sociedade, assim como outras, elas sempre fizeram shaming em cima do cara que não tem uma companheira, que não tem uma esposa, que não tem uma mulher, certo? Como se houvesse alguma coisa de errado com esse homem. E daí vem o porquê que isso é uma grande mentira. Isso daí é uma grande mentira porque é em cima dessa mentira que as mulheres mantêm e garantem os privilégios delas. É em cima dessa grande mentira que a sociedade se mantém, que o Estado, de certa forma, se mantém. Então vamos começar a cortar por partes essa grande mentira. Em primeiro lugar é essa ideia de que as mulheres são companheiras. Ora, veja bem, se as mulheres são companheiras, eu posso afirmar só que elas são companheiras de conveniência. O que seria uma companheira de conveniência? Seria o seguinte: ela tá junto contigo nos momentos bons, quando tu tá com tempo livre, quando tu tá com dinheiro livre. Inclusive, elas são companheiras assim, por conveniência, companheiras condicionais. Se uma mulher não vê benefício em se relacionar com um homem, ela não vai se relacionar com esse homem. E ela só vai continuar se relacionando com esse homem enquanto ela vê benefício em manter o relacionamento com ele. Ora, o que seria isso se não um relacionamento condicional e utilitarista? Ou seja, se é companheira por conveniência, condicional e utilitarista, então não é uma companheira. E, inclusive, ali na lei de Brifold diz que, né, se ela não vê mais benefício, ela termina o relacionamento. Quantas histórias eu e alguns de vocês já vimos de situações em que o cara perde o emprego e, digamos, a namorada, a esposa abandona ele. Ou, no caso, até o homem e a mulher eles estão tendo um relacionamento de boa, mas de repente a mulher é promovida, chega num patamar financeiro ali e social acima dele, e daí não quer mais saber nada dele. Da mesma forma, né, aquela questão de, por exemplo, as modernetes que têm diploma, têm ensino superior, e se recusam a se relacionar com homens que não têm o diploma, mesmo em situações nas quais esses homens têm salários 2, 3 vezes maiores que as delas. Então, veja bem, essa primeira parte da mentira é a ideia de que elas são companheiras. Porque, na verdade, elas são dependentes. E depois que tu entende isso, depois que tu absorve a ideia de que homens e mulheres não são iguais, e que os homens eles são os produtores e as mulheres são as consumidoras na sociedade, seja, os homens eles são os produtores, as mulheres são as dependentes, e isso pega também a minha teoria do micro e do macro, que diz que tudo que tu valida nas relações humanas é validado tanto no micro quanto no macro. No micro seria num casal e no macro seria na sociedade como um todo, dividindo ali a população de homens e mulheres. Então, se as mulheres elas não são companheiras, elas são dependentes nos relacionamentos, nos casais, obviamente, por consequência, elas são dependentes na sociedade como um todo. E quem já pesquisou vídeos e conteúdos a respeito disso, consegue validar essa minha afirmação. Inclusive, teve até aquele vídeo do Black Pigeon Speaks, que não deve estar mais no canal dele, mas algumas pessoas já devem ter traduzido, e várias pessoas fizeram vídeos a respeito, que era a respeito de uma pesquisa lá na Nova Zelândia, deve ser de meados de 2012, algo assim, que eles fizeram os cálculos, e logicamente, Nova Zelândia, um estado ocidental, um estado de bem-estar social, né? E eles chegaram à conclusão que apenas homens pagam impostos na Nova Zelândia. Ao final da vida, o homem pagava algo entre 50 mil a 150 mil dólares neozelandeses para o governo. Resumindo, ele gerava superávit. As mulheres elas consumiam mais ou menos esse valor, ou talvez até acima, porque deve ser mais um país que está se endividando. Então, no final da vida, as mulheres elas chegavam num ponto que elas consumiam muito mais do que elas pagavam no sistema. Por mais que elas sejam empoderadas, tenham feito faculdade, tenham estudado e trabalhado, ainda assim elas consomem. Então, novamente, teoria do micro e do macro. Se elas são dependentes e os homens são os produtores e os responsáveis nos casais, isso também vale na sociedade, certo?
E daí tem a outra questão, porque a primeira metade da grande mentira é essa ideia de que elas são companheiras, que a gente já tira. Já tira, já acaba com isso, e depois que tu abandona a ideia da igualdade entre os sexos, fica muito mais fácil, muito mais perceptível isso e muito mais fácil de aceitar. A partir do momento que tu abandona a ideia da igualdade, tudo faz mais sentido, tanto no micro quanto no macro. Então vamos lá. A segunda metade da mentira, que tem algo de errado no cara que não tem uma mulher do lado dele, certo? Que a mulher, ela melhora a vida do homem, torna a vida dele mais agradável. Novamente, vamos por partes. Se ela é uma companheira de conveniência, certo? Uma companheira utilitarista e condicional, que só vai estar com um homem enquanto ele estiver dando algum benefício para ela, como é que isso vai melhorar a vida do homem? Certo? A vida dele vai estar melhor ou estar pior com isso? Aliás, a gente pode falar, talvez torne a vida do cara mais agradável. Pode tornar a vida do cara mais agradável se ele é um cara mais solitário, que tem uma certa dependência emocional. Só que essa validação, essa satisfação emocional, ele poderia arranjar de outras formas que não fosse um relacionamento romântico com uma mulher. Poderia ser com familiares, poderia ser adotando uma criança, ou adotando crianças, ou tendo bichos de estimação, ou fazendo um serviço voluntário, alguma coisa assim. Ele ia ter uma validação social, ele ia ter uma companhia nisso daí, certo? E tu pode falar, mas tem relacionamento romântico. Ok, mas pra frente vai ter esse negócio de inteligência artificial aí, robôs e etc. Mas, enfim, essa parte da companheira já é uma coisa que já está desmentida. Porque como é que é uma companheira se é uma companheira de conveniência? É uma companheira que ela só ficava com o homem, só ficava com as famílias, só cumpria aquele juramento, né, de na doença e na pobreza, porque o divórcio não era legalizado, porque existia um estigma sobre mulheres divorciadas, sobre casais que se separavam, certo? Então a única coisa que mantinha as mulheres na família, primeiro era a obrigação, certo? A obrigação legal de fazer isso, e também o estigma, as consequências negativas, as punições, certo? Então esse tipo de companhia não é uma companhia que torna a vida do homem mais fácil, que torna a vida do homem melhor, por mais que ele possa desenvolver sentimentos por essa mulher e gostar dela. E daí outro detalhe é que eu afirmei a questão de serem dependentes, certo? Os homens são os produtores na sociedade, as mulheres são as dependentes. Os homens são os produtores nos casais e as mulheres são as dependentes. Depois que tu entende isso e que tu abandona a ideia da igualdade, o sistema no qual a gente vive faz todo o sentido, certo? Porque se tu for ver, da mesma forma que assim, a sociedade aceita que a mulher abandone o homem por qualquer razão, simplesmente porque ele não está provendo, ou porque, oh meu Deus, ele sofreu algum acidente ou ficou desempregado, e a mulher vai ter que prover para ele, veja bem isso. A mulher, ela instintivamente, ela tem uma aversão total a ter que prover para o homem, certo? Ela não é capaz de ser responsável pelo homem da mesma forma que o homem é capaz de ser responsável pela mulher. É por isso que a gente afirma que a mulher não é uma companheira, o homem é um companheiro, e eu também me dou ao luxo também de dizer que dessa forma a mulher ela não ama, ela não é capaz de amar. Ela ama da forma dela. Na verdade, quando ela ama, ela está amando a si mesma. Ela se apega e ama alguém que traz benefícios para ela, sendo assim o amor feminino é basicamente um auto-amor. O amor do homem já é diferente. O amor do homem ele é mais sacrificial porque não só ele é capaz de ser responsável pela companheira dele, como ele tira uma satisfação instintiva disso, certo? Então, novamente, micro e macro. A mesma dinâmica que vale no casal vale na sociedade como um todo. Quando tu dá uma olhada do jeito que o governo opera, do jeito que as leis são, certo? Os tipos de leis que são implementadas na nossa sociedade, os costumes, o que é aceitável um homem fazer, o que é aceitável uma mulher fazer, tu vê que essa ideia de que o homem é o responsável, o homem é o provedor e que a mulher é a dependente, faz todo sentido. Porque o governo aparelhou a dinâmica entre os sexos ali, todo o aspecto legal desse jeito. É por isso que a gente tem a vara de família do jeito que ela é. É por isso que a gente tem as políticas públicas do governo do jeito que elas são. É por isso que as mulheres elas têm tratamento diferenciado em todos os aspectos. Não é simplesmente só o fato delas jamais quererem a igualdade. Toda a situação que elas têm a oportunidade
de escolher entre a igualdade e o tratamento preferencial, elas sempre escolhem o tratamento preferencial. Isso é imperativo feminino. Novamente, obter a maior quantidade de recursos e benefícios com a menor quantidade de esforço e de responsabilidade. Notem que eu falei a responsabilidade de novo. Da mesma forma que a mulher ela não é uma companheira só de conveniência, ela não é capaz de ser responsável pelo homem, ela não é capaz de prover para o homem. Até a parte dos filhos também é uma área assim que não dá para falar que a mulher ela é capaz de cuidar dos filhos não importa o que aconteça, porque o que a gente tira da experiência do último meio século é que elas só cuidam dos filhos quando elas recebem recursos para isso. Senão acabam se livrando. Deixam com os avós, dão para adoção, por aí vai. Então, essa questão da mulher ser uma companheira de conveniência, certo? Ser um negócio utilitarista, um negócio condicional, que visa simplesmente só beneficiar ela, isso daí não estende só no relacionamento com o homem, isso daí se estende até nos relacionamentos com os filhos. Aí podem falar, mas Raccoon, tem casos que a mulher cuida dos filhos não importa o que aconteça. Talvez porque ela chegou ao ponto de ter se apegado à criança, certo? Não sei, talvez ela piorou na parte financeira a vida dela, ou perdeu o companheiro e daí continuou cuidando das crianças, mas é porque ela se apegou. Novamente, pega aquela parte do que é o amor feminino. Ela vai fazer isso porque ela sente que está se beneficiando com isso. Mesmo que seja um benefício só emocional. Só que também tem a outra condição que é o seguinte, o homem quando ele cuida dos filhos, ele está cuidando dos filhos para que os filhos se tornem independentes e sigam a vida deles. A mulher quando ela cuida dos filhos, na verdade ela está cuidando dos filhos para que ela tenha uma garantia no futuro. Os filhos para os filhos serem meio que os futuros provedores delas. A gente já tem várias questões abordadas a respeito disso. Se tu for estudar como é que é a dinâmica de relacionamento das mães solteiras ou das mães divorciadas, especialmente com os filhos mais velhos, elas acabam desenvolvendo um relacionamento com eles que é chamado de incesto emocional. Ela começa a transformar o filho mais velho como se fosse no maridinho dela, que tem que segurar as pontas e que no futuro vai ter que cuidar dela. Então veja como esse comportamento da mulher é um comportamento instintivo, é um comportamento que não vai mudar, é um comportamento que afeta o micro, afeta o macro. No final das contas, elas não são capazes de serem responsáveis pelos outros, em alguns casos não são nem responsáveis por si mesmas, elas não são companheiras, porque são companheiras de conveniência, e no final das contas elas se portam como dependentes, elas vejam as leis que elas defendem, elas querem ser dependentes. É lógico que, após a segunda onda feminista, elas querem ter o mesmo poder e a mesma autoridade que os homens. Só que elas querem ser dependentes, elas querem ficar fazendo cosplay de independente. Certo? Porque, a gente quer estar no mesmo nível que os homens, no mesmo patamar de poder político, talvez até mais poder, né? O mesmo nível de autoridade na família, talvez até mais autoridade. Só que elas não querem dar a mesma contribuição que os homens, elas não querem ser tão responsáveis quanto os homens. Então, para encerrar o vídeo, né? Primeira mentira, essa ideia de que elas são companheiras. Não são, são companheiras de conveniência, são dependentes, o negócio com elas é condicional, é utilitarista. E daí a segunda parte da mentira. Elas melhoram ou pioram a vida do homem, tirando valores subjetivos. Tirando a parte emocional de validação, vamos ser bem objetivo. Se ela não é uma companheira, se ela é uma companheira de conveniência, e no final das contas ela é uma dependente, a sociedade, a cultura, as leis, o governo trata elas como se fossem dependentes e joga a responsabilidade sempre em cima do homem mais próximo, seja esse homem, digamos, um irmão, um marido, um namorado ou talvez até um filho mais velho. Então vamos lá, de forma bem objetiva. Um homem, a vida dele é melhor ou pior se ele tem um dependente? Certo? Vamos lá. Um homem que não tem um dependente não é obrigado a ser responsável por alguém, especialmente do jeito que é hoje em dia, né? Ser responsável sem ter autoridade. Ele está melhor ou pior do que um homem que não tem dependente nenhum e é livre e só tem que se preocupar consigo mesmo? Então é isso, cara. Essa é a grande mentira. A ideia de que elas são companheiras e a ideia de que elas tornam a vida do homem melhor. Elas beneficiam o homem. E essa mentira, ela é importante de ser mantida porque é através dessa mentira que as mulheres garantem a posição delas atualmente,
É através dessa mentira que elas mantêm os privilégios delas. É através dessa mentira que o governo fica criando aquela armadilhazinha do gado, para o gado se casar, fazer uns filhinhos e acabou, se torna escravo do salário. Especialmente a partir do momento que tu tem o divórcio unilateral, a partir do momento que tu tem partilha de bens, a partir do momento que tu tem a guarda unilateral. Tá entendendo por que essa mentira é tão importante? Porque basicamente essa é uma mentira gratificante. É uma mentira que tá lá para fazer o cara que tá na boa, que tá livre, que tá independente, achar que na verdade ele tá na pior. E se sentir mal por não ter uma mulher na vida dele. Sendo que aquilo ali é uma miragem, é uma ilusão, é uma mentira. Porque como é que tu vai estar na pior, se estando na melhor tu ia estar com alguém que não é uma companheira, que é uma companheira de conveniência, que é uma dependente. E é por isso que é importante abandonar essa mentira, mesmo porque a partir do momento que o homem ele abandona essa mentira, não só ele se torna independente, como ele também se torna mais exigente. Ele não tem mais aquele medo de não ter uma mulher na vida dele, ele não tem mais aquele medo de ficar sozinho. E principalmente ele tem a consciência de que ele é que é o produtor, ele é que é o responsável. A mulher, ela é a dependente. Então a partir desse momento, toda hora que ele for se relacionar com uma mulher, ele vai se relacionar com ela nos termos dele. Inclusive, levando em consideração as leis atuais, o homem pode chegar à conclusão que não vale a pena ter relacionamento nenhum com mulher. Novamente, ele está seguindo os termos dele. Talvez os termos dele seriam que não, a gente tinha que viver numa época mais conservadora, ou talvez as leis teriam que ser melhores, certo? Mas mesmo assim, se ele achar que ainda vale a pena ter relacionamento, mesmo que seja só relacionamento casual, ou namoro, cada um morando na sua casa, a partir do momento que ele tem consciência que na verdade ele está melhor objetivamente sozinho e que a mulher é uma companheira de conveniência, uma dependente, e no final das contas ele é que é o responsável, o que acontece com essa dinâmica de relacionamento? Em comparação com o gado frouxo que tem por aí, que tem um pavor absurdo de que a mulher vai abandonar ele, ou trair ele, ou tem medo de terminar o relacionamento e ficar sozinho. O cara que não está nessa situação, ele simplesmente vai se relacionar com a mulher, e a hora que a mulher começar a se tornar um estorvo para ele, se tornar um problema para ele vai fazer que nem aquele comediante lá, o Patrice O'Neal, fazia, de falar pra mulher, a porta tá ali, tu não tá satisfeita, pode cair fora do relacionamento. A hora que a mulher for colocar pra fazer alguma ameaça, algum ultimato, ele mesmo vai acabar com o relacionamento ali mesmo. Porque ele tem consciência de que ele e a mulher, eles não são iguais, a sociedade não trata eles como iguais, e novamente, a mulher é uma companheira de conveniência. Ela é uma companheira para os momentos bons, quando tem tempo sobrando, dinheiro sobrando quando tu tá numa boa. A hora que o negócio fica ruim, ela cai fora porque ela é uma companheira de conveniência. E principalmente, ela não é capaz de ser responsável pelo homem, caso ele fique na pior, como a sociedade como um todo trata ela como uma dependente e ela quer ser tratada como uma dependente. Então o homem, no final das contas, ele sempre é o responsável. E ele tem que ter consciência disso, para daí ele só se relacionar quando for para beneficiar ele. Quando a mulher trazer algum bônus, talvez um bônus não objetivo, mas subjetivo na vida dele. Ou talvez a mulher torne a vida dele mais fácil. Mas esse a mulher tornar a vida dele mais fácil, a gente sabe que isso é uma coisa que já não existe já faz uns 50, 70 anos. Isso era da época que as mulheres elas eram educadas e treinadas desde cedo a saber que elas dependiam do homem, que se elas não tivessem um homem na vida delas, a vida delas ia ser pior, e que para balancear esse sacrifício que o homem está fazendo, de sendo responsável por ela e cuidando dela, ela tinha que fazer alguma coisa por ele. Isso hoje em dia não existe mais. Inclusive, em muitas situações, a mulher ainda vai começar a reclamar de segunda jornada. Machista! Bom, antes de mais nada, eu queria acrescentar que a lei de Briffaut e tudo que foi passado, tanto pelo Robert Briffaut quanto pelo Raccoon, é uma teoria, é uma possibilidade, tá? Não é uma verdade absoluta. Ou seja, não acontece em 100% dos casos, ok? Dito isso, qual que é o trecho que eu discordo dele, tá? Ou os trechos? Quando ele fala que, por exemplo, mulheres são companheiras de conveniência. Se a gente for aplicar num conceito
totalizador, ou seja, se a gente colocar todas as mulheres nesse balaio, eu discordo. Por quê? Porque eu já vi exemplos, tá? Isso dentro do meu círculo social onde isso não aconteceu. Então, um exemplo claro foi de um cara que ele frequentava um lugar específico comigo de lazer, né? E ele sofreu um acidente de moto. E no acidente de moto a perna dele assim ficou bem desfigurada, né? Então ele levou um tempo para se recuperar desse acidente, né? E tal, teve muitas cicatrizes, teve que fazer enxerto e tudo mais. E até onde eu sei, a mulher continuou com ele, entendeu? Ajudou a ele se restabelecer, tudo mais, não o abandonou. Não sei exatamente como que foi a questão financeira, mas sei que ela continuou com ele, tá? Então, verdade seja dita. E tem também um outro exemplo circulando, bem famoso no Instagram, pelo que eu fui apurar, de uma moça que ela se casou com um rapaz e o rapaz acabou ficando paraplégico, eu acho, né, por uma questão de algum tipo de doença que gera uma paralisia no sistema nervoso central. E ela mostrou, né, qual que é o dia a dia dela, de ela colocando ele na máquina para levantar ele, né, ajudando ele a fazer as necessidades fisiológicas, ajudando ele a se alimentar e tudo. E assim, do jeito que ela postava, né, coisa assim, pô, olha o que eu faço para levar um gatão desse para cama, tal. Então assim, eu só gostaria de fazer essa ponderação de que não são todas. E não é só o exemplo na vida real, mas também a gente tem uns exemplos aí na questão virtual, tá? Então é só essa parte da ponderação. Mas, se a gente for levar em consideração principalmente os tempos atuais e a outra parte do que a gente vê na vida real e também outra parte do que a gente vê na questão principalmente das redes sociais, sim, existe uma boa parcela de mulheres que sim se comportam dessa forma, que sim, só estão aptas a entrar num relacionamento onde exista benefícios para elas, ou seja, um relacionamento condicional e utilitarista, bem como ele demonstrou. Bom, a outra parte que eu também discordo dele, na verdade não é uma discordância, mas uma coisa que eu acho que faltou acrescentar nessa análise específica, que eu já vi o Racon acrescentar em outras, que foi o seguinte, quando ele diz da questão das mulheres dependentes, né? Então, de novo, se a gente for colocar num contexto assim, majoritário, eu concordo. Por quê? Porque se você vê, por exemplo, tem dois exemplos recentes que eu vi, tanto no Redcast, quanto no Instagram, onde teve uma moça, que eu agora não me lembro o nome, eu sei que ela é loira, e aí ela vai no Redcast e ela fala que para o cara se relacionar com ela, o cara tem que ganhar no mínimo 20 mil reais, certo? E aí, posteriormente, vai uma outra moça no mesmo programa, o Redcast, essa eu lembro o nome, é a Camila Pastório, se eu não me engano, e aí ela faz a mesma afirmação, só que ela eleva o valor, né? Ela diz que para o cara se relacionar com ela, tem que ganhar no mínimo 50 mil, porque acho que 20 mil seria só o valor da bolsa dela, enfim, ela falou alguma coisa assim, tá? Então, sim, esse é uma das coisas de que, se aplicar em determinado contexto, ele tem razão, tá? Ele tem razão porque, assim, duas coisas que o feminismo prometeu quando ele estava sendo, vamos dizer assim, disseminado era, primeiro, que as mulheres iam ajudar os homens a carregar o fardo da sociedade. E segundo, que uma vez que as mulheres tivessem o poder e o dinheiro, ou seja, a mesma autonomia dos homens, elas iam começar a escolher os parceiros única e exclusivamente por questões de valores e princípios. Convenhamos que nenhuma das duas coisas aconteceu, tá? Primeiro, a gente pode ver pelo fato de que os piores serviços, né, questão de risco à vida, de salubridade e tudo mais, ainda são exercidos quase que única e exclusivamente por homens. Eu, assim, confesso para vocês que, por exemplo, eu nunca vi um gari mulher, eu nunca vi. Também nunca vi uma mulher fazendo manutenção predial, pegando naquelas alturas e fazendo limpeza de janela e tudo mais, ou mesmo também fazendo manutenção nos fios elétricos. Então, confesso que eu não vi, tá? Baseado no que eu vi, ok? Então, confesso que não. E o segundo parte é justamente esse exemplo das duas moças que você pode ver. Então, elas já têm dinheiro, elas já têm uma condição financeira boa, só que ainda assim elas querem escolher um cara que tem uma condição financeira ou de vida melhor que elas. Então, essas duas coisas que o feminismo falou lá atrás não foram cumpridas, não são cumpridas e dificilmente serão cumpridas. Para mim, nunca vão ser. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Racon. Só que a gente tem que fazer o ponto que acabou, acho que, faltando nessa análise dele, que é o seguinte: existe sim um pequeno percentual de mulheres que realmente são independentes e que realmente conseguem assim, competir de igual para igual com os homens. Existe ali uma porcentagem, acho que entre 5 a 10%, geralmente existe, tá? Então, só fazendo essa ponderação que
existe, tá? Existe algumas mulheres, inclusive, que sim, que até sustentam e tal, só que assim, é uma parcela mínima, mas existe. Então, se existe, a gente precisa falar e deixar claro que não são todas. Bom, para concluir meu raciocínio e passar a bola para o próximo produtor de conteúdo, uma coisa que eu tenho percebido, geralmente quando o assunto é relacionamentos, e eu cheguei a comentar isso com algumas pessoas próximas a mim, é o seguinte, que endossa algumas coisas descritas na lei de Briffaut. Esses dias eu estava na sala de aula e o professor estava passando, né, uma atividade e tal, no qual homens e mulheres, né, que era composta a sala, deveria falar sobre quais atributos seriam importantes de buscar num parceiro, né? E uma das coisas que me chamou a atenção as mulheres sempre citam, quase sempre, né, quase todas, a maioria, que ela quer um cara ambicioso. Mas pra mim, assim, principalmente pelo que a gente tem visto hoje em dia, eu tenho quase certeza que, na verdade, essa questão de ambicioso é um eufemismo para dizer o seguinte: eu quero um cara que ganhe muito dinheiro para sustentar um estilo de vida parecido com o que eu vejo nas redes sociais. Quando eu ouço isso hoje em dia, geralmente essa ideia primeiramente que vem na minha cabeça. Porque é aquela coisa, se hoje existem mulheres que inclusive ganham mais do que homens, existem mulheres que estudam tanto quanto os homens e tudo mais, a gente sabe disso. Então, vocês têm condição tanto intelectual quanto profissional, né, de fazer mais do que o cara. Por que que ainda assim, um dos critérios básicos é a questão da ambição? Não estou dizendo que você tem que escolher um cara encostado, ou que elas deveriam, não é isso. Mas entendo eu que se parte do princípio de que agora vocês estão libertas, de que agora vocês são empoderadas e tudo mais, então é aquela coisa, por que que o critério de escolha ainda é questão financeira? E não mais uma questão de valores, princípios, de similaridades, de gostos parecidos, de objetivos. Entendeu? Porque eu, sinceramente, não vejo o homem falar que ele procura numa mulher uma mulher ambiciosa. São poucos. Geralmente, inclusive, não faz muita diferença pro cara se ela tá num nível intelectual, tipo, um pouco abaixo dele, ou se ela não tem os mesmos recursos que ele. Então, novamente, o homem, ele não procura na mulher a mesma coisa que a mulher procura no homem. Isso, por si só, já refuta completamente o argumento de igualdade, mas também me faz refletir, e imagino que vocês também, no seguinte: o que quando as mulheres dizem sobre ambição realmente quer dizer? Será que ela realmente quer dizer que única e exclusivamente ela quer um parceiro que queira crescer na vida, como geralmente é o argumento que elas usam? Ou será que por trás disso também existe uma possibilidade de eufemismo para querer que o cara sustente ela ou melhore única e exclusivamente a questão da vida dela, falando em termos de estilos de vida, patamar financeiro, status, poder e outras coisas? É de se pensar. Bom, estamos chegando ao fim, então eu vou disponibilizar para vocês agora a segunda análise que eu falei, que é de um novo produtor de conteúdo. Novo, talvez não no YouTube, né, onde ele geralmente faz os conteúdos dele, mas novo para mim, porque eu acabei conhecendo o trabalho dele recentemente, que é o Igor Pereira. Então, se ele estiver ouvindo aí, um abraço pro Igor. Onde ele fez vamos dizer assim, ele fez um review, né? Ele fez uma reinterpretação dessa análise do Raccoon muito boa, a qual ele mostra exatamente os pontos de concordância com a análise que o Raccoon fez, e ainda assim ele cita um determinado trecho de que boa parte dessas coisas que o Raccoon falou estaria baseada em uma pesquisa realizada. Então, sem mais demora, produção, traz a análise final. Para o Guaxinim, a grande mentira seria a existência de companheirismo no relacionamento, quando as condições não são propícias para isso. Isso não seria possível quando um parceiro se focar em utilidade e preferir amar a si mesmo do que o outro. Ter alguém na sua vida, iniciar um relacionamento, não necessariamente melhorará a sua vida. Não há garantias de que você terá companheirismo. É uma grande mentira que você ficará feliz por causa de um relacionamento. Você não é derrotado por escolher ser solteiro. Afinal,
O ditado é famoso: melhor sozinho do que mal acompanhado. A primeira coisa que você precisa analisar é se a pessoa só está com você por conveniência. Se você estivesse mal e sem recursos, ainda assim essa pessoa permaneceria com você? Ou ela te abandonaria no primeiro sinal de fraqueza? Se sim, a companhia por conveniência. Se só está junto contigo nos momentos bons, quando você está com tempo livre, quando está com dinheiro livre, então é utilitarista. Não gosta de você por quem você é, mas pelo que você tem. A lei de Briffaut, que não deve ser lida como uma verdade, mas uma teoria, uma possibilidade, estabelece que uma companheira só estará contigo se houver benefício, e só continuará se relacionando contigo se continuar tendo benefício. Caso contrário, abandonará o barco. Um relacionamento assim é condicional e utilitarista. Só vale a pena se relacionar se você tiver segurança que a pessoa estará com você nos momentos de felicidade e tristeza, na saúde e na doença. Se só está com você nos momentos bons, então você está vivendo uma grande mentira. O Guaxinim dá o exemplo de uma mulher que é promovida no emprego, passa a ganhar mais do que o homem e por isso resolve se separar, por não entender que haja mais benefícios em permanecer com ele. Essa colocação dele está aparentemente de acordo com uma pesquisa de dezembro de 2021, publicada na edição de fevereiro de 2022 da Current Opinion in Psychology. O título do artigo é Why Women Choose Divorce: An Evolutionary Perspective. Este artigo aborda o paradoxo das mulheres escolherem o divórcio, mesmo elas, em regra, empobrecendo com o resultado dele. A tese é de que o divórcio ocorreria pela incompatibilidade com o parceiro. As pessoas não escolheriam pelos motivos corretos, privilegiariam beleza física ou segurança financeira e, por isso, depois, acabariam se divorciando. Um dos exemplos que se dá é de casais em que a mulher é promovida e passa a ganhar mais. Isso aumenta muito as probabilidades do divórcio. Esse arranjo não faria bem, emocionalmente, para ambos os parceiros. Frustrariam as expectativas de ambos. Outra questão a se considerar é se a pessoa manteria o casamento contigo, mesmo se você perder o emprego. Ela te respeitaria, mesmo se você passasse por um momento financeiro adverso? Por que será que é possível chamar de amor algo que é sempre dependente do fardo da performance? Se os relacionamentos não são baseados em padrões de igualdade, então é necessário distribuir as tarefas de acordo com as obrigações de cada um, de modo que seja interessante para ambos os parceiros. A questão é, se você é escolhido pela segurança financeira, você precisa ter segurança emocional. Não é justo se você entra com a segurança financeira, mas vive insegurança emocional e incerteza parental, podendo ser traído a qualquer momento, sem nenhuma garantia de que você não está dormindo com o inimigo. Se a pessoa é uma companheira de conveniência, utilitarista, condicional, como ela vai melhorar a sua vida se ela só está contigo quando você está bem? Aí tem a questão da carência, da dependência emocional, do fato, é verdade, da mulher ter o potencial de tornar a vida do cara menos racional e dura. Se o relacionamento for condicional, vale a pena? Sem segurança emocional e altos riscos de traição, vale a pena? Tem que ver isso aí. Na pior das hipóteses, satisfaz esta dependência emocional adotando uma criança, tendo bichos de estimação, ou até fazendo serviços voluntários. Mais pra frente, ainda teremos o universo potencialmente disruptivo do transhumanismo, da inteligência artificial, dos robôs. Infelizmente, a sociedade, as leis e a cultura não demonstram interesse de preservar as famílias. Não são favoráveis a ela. É duro, é difícil, mas a coisa fica muito arriscada. A gente vive muito dependente da sorte. Portanto, é necessário ao menos planejar a vida para ser feliz sozinho e em paz, porque assim estaremos preparados se esse for o nosso destino. A sociedade atual glamoriza o divórcio. Está ok uma pessoa abandonar o casamento por qualquer motivo. Imagina você viver na pressão de que, se você sofrer um acidente ou ficar desempregado, será abandonado. O amor não pode ser se apegar a alguém porque traz benefícios para você. Isso não é amor. É interesse, é amar a si próprio, porque daí você vai ter mais conforto às custas do outro. O amor envolve escolher alguém por quem a pessoa é, e não pelo que ela tem. Em relação às diferenças de cuidado com a criança, não encontrei nenhuma referência científica que desse suporte ao vídeo original. Na verdade, o raciocínio é o mesmo. Em famílias modernas, com pai e mãe presentes,
reduz-se substancialmente a pobreza da criança. As pressões sociais para que a mulher seja uma boa mãe também existem, e há dados sobre isso. Para que haja um relacionamento saudável, o companheirismo não pode ser uma grande mentira. É necessário que casais se juntem por compatibilidade, e não por critérios puramente físicos ou financeiros. A questão é que, quando as relações humanas são reduzidas a um contrato materialista de troca de benefícios, elas se tornam sombrias e o custo será muito alto. Só se relacione com quem queira construir um relacionamento com base na tríade de luz, sendo capaz de pôr nele o mesmo sacrifício que você põe. Não se dedique por quem não te ouve, não te valoriza, não te respeita. Não se comprometa por quem não te merece. Se a pessoa é incapaz de ser sua companheira porque joga em cima de você o fardo do desempenho, mesmo os papéis de gênero tendo sido flexibilizados, então você não deve comprar uma grande mentira. Isso sem falar nos riscos do casamento, fraude parental, aumento das traições, divórcio sem culpa unilateral, regime de bens, pensão, guarda unilateral, educação que vilaniza os homens. Há uma série de problemas masculinos que não estão sendo endereçados. Muita coisa tem que mudar. Valorize-se. Quando você aceita a possibilidade de ser solteiro, você fica mais exigente, você se torna mais independente e é capaz de escolher melhor. Você é o produtor da sua vida e é o responsável por si mesmo. Quer construir um relacionamento? Ótimo. Vai se dedicar a ele? Vai agregar valor? Vai trazer segurança, tranquilidade e fidelidade? Não? A porta da rua é serventia da casa. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Bom, só para complementar aí a análise do Igor, né, que eu achei muito boa, é de que tem determinados trechos, né, que ele fala sobre a questão do esforço mútuo, né, de encontrar uma parceira que também se esforce, né, e que faça as coisas por você, que é exatamente uma teoria, né, uma tese que a gente defende aqui no Contragolpe desde sempre, né, de que essa questão do amor próprio ela está sendo usada, creio eu, da maneira errada, e de que essa não é o segredo, a bala de prata para resolver a questão dos relacionamentos, né, do comprometimento e principalmente também do contrato social entre homem e mulher. Então, acho que é aquela coisa, né, sem querer, querendo, e utilizando a análise do Racon, ele acabou também reforçando e endossando a tese que a gente fala aqui direto no canal, tá? Que é sim importante um fazer pelo outro e que só assim as coisas tendem a dar certo em um relacionamento, obviamente, para quem está interessado e para quem procura um. Então, essa parte que eu achei importante frisar aqui para vocês. Bom, creio eu que o episódio hoje também, como um todo, foi uma jantada, né? Foi praticamente um murro na boca aí. Então, eu vou deixar para voltar com a jantada, provavelmente nos episódios futuros, tá? Então, vamos tirar essa parte aí para todo mundo refletir sobre o que foi dito, entendeu? Para absorver a ideia e também para maturar todos os conceitos e teorias que foram descritos aqui, tá bom? Então, como sempre, vale lembrar, não se esqueçam de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e agora também principalmente pelo YouTube, tá? Você que está me ouvindo, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Se possível, e caso não esteja, segue a gente lá no YouTube, dê preferência, inclusive agora no começo também, para acompanhar o conteúdo por lá, tá bom? Porque isso me ajuda muito, ok? Mas principalmente também não se esqueça lá no YouTube de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar seu like e interagir por lá, deixar seu comentário, tá bom? E também, principalmente no Spotify, também não esquece de seguir e de ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Um abraço e até a próxima.